Fala pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Primeiro, parabenizar, né? O Santa Cruz Futebol Clube, todos que fazem, né? Desde o seu presidente, a diretoria, ao Vitinho, a comissão técnica, né? Ao Marcelo Cabo, aos jogadores, por ter conseguido ter êxito nessa fase, né? Passou nos pênaltis, foi sofrido, mas ainda tem mais um mata-mata. Menos mal, o ano poderia ter acabado nesse jogo contra o Altos. Só que quis ter que Papai do Céu tivesse do outro lado o Rock Kennedy, né? Enfatizar que um jogador que eu conheço já tem um bom tempo, né? Um jogador da base do Santa Cruz, que começou o ano bem, teve a falha contra o Sport, né, capital, ali naquele momento. Teve a vinda do Felipe Alves, perdeu a titularidade, assumiu contra o 13 no final do retorno, né, da Série D. Depois assumiu já no mata-mata, teve uma falha contra o Sergipe, consegue ir bem nas penalidades e depois consegue ir muito bem nos dois jogos, né? Um jogador que o fator psicológico prevaleceu bastante, simplesmente nos pênaltis. Mas falar do jogo primeiro, um jogo muito abaixo tecnicamente, de muita vontade, muita imposição física. Claro que o Marcelo Cabo ele fez algumas alterações, né? Dentre elas, o Favela no lugar do Gabriel Galhardo, né? E o Thiaguinho no lugar de Giovani. Eu acho que eram duas substituições não muito questionáveis, né? Simplesmente a do Favela, que entrou muito bem na partida diante do Altos no primeiro jogo. Sendo que no segundo tempo, o Santa Cruz ele tentou dominar mais o meio de campo, né? Ele faz algumas alterações, tem até, eu vi muito o Marcelo Cabo naquele momento, ele ter muita coragem em tirar o Thiago Galhardo, né? Ele tira o Thiago Galhardo, entendo perfeitamente, ele tira esse homem de referência, deixa mais o Renato, e o Renato ele consegue ser esse falso 9, certo? E ter mais um meio preenchido. Mas assim, foi um jogo de bolas paradas, muitas bolas alçadas à área, tanto do Santa Cruz e também do próprio Altos. Só que é o seguinte, ali quem fizesse um gol praticamente selaria a sua passagem de fase, né? Só que campo ruim. Ali não pode liberar. Muito ruim, muito abaixo. É uma mistura do campo do Lacerdão com o campo do Santa Cruz de Natal, lá de Goianinha. Meu amigo, um campo... acho que foi o pior campo que eu já vi. Nada contra a equipe do Altos, mas sim o local ali. Campo muito ruim mesmo. Mas foi para os pênaltis. Antes disso, tá? Lembrar da jogada crucial. O Renato, numa jogada errada ali, numa saída de bola errada da equipe do Altos, tem a chance de matar a partida. E o que ele faz? Ele se joga. O zagueiro do Altos dá um carrinho e ele se joga, tentando ludibriar o árbitro. O árbitro, muito correto, marcou o lance ali. Falta contra o Santa Cruz, cartão amarelo. Para mim, o Renato foi irresponsável naquele lance. Ele poderia ter matado a partida se ele faz o gol. Claro que ele poderia chutar, errar, aconteceria. Mas ele cair, ele tentar ludibriar, marcar, tentar naquele momento cavar um pênalti para deixar de fazer um gol. Mas o árbitro está de parabéns naquele momento. E o Santa Cruz ainda tem uma bola na trave antes com o Balotelli, um cruzamento, né, no escanteio. Mas enfim, foi para os pênaltis. Aí vem a história do Rock Kennedy. O Rock Kennedy lá atrás, ele falhou contra o Sport, ele falha contra o Sergipe. E o que acontece? O garoto, ele vai bem contra o Sergipe nos pênaltis e vai bem novamente nos pênaltis contra o Altos. Isso é muito bacana, né? A gente vê um goleiro que não tem tanta fama, mas trabalha diariamente, trabalha ali firme e forte, esperando uma oportunidade ao sol. E essa oportunidade ela apareceu. O fator psicológico do Rock Kennedy poderia estar muito abalado, mas tem uma imagem muito bacana que
O Roquene conversa com a Majorri, que é a psicóloga do Santa Cruz. Então você vê que o fator psicológico do atleta também tem que ser trabalhado. E isso foi o que aconteceu. Trabalhou o fator psicológico, o jogador teve a confiança do treinador e também dos seus companheiros e foi lá e conseguiu pegar 3 pênaltis. O Santa Cruz passa de fase e vai pegar agora o América de Natal. Vamos esperar o dia e a hora. Primeiro jogo na Arena Pernambuco. Segundo, na Arena das Dunas. Agora, meu amigo, não tem para onde correr. É erro zero. Vamos ver quem vai passar. Se é o Santa Cruz ou o América de Natal. Esperamos as cenas dos próximos capítulos. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante, comente no canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral e vamos embora.